Boa noite, pessoal! Como vocês têm visto, eu tenho dividido aqui questões aí do dia a dia na advocacia criminal. São questões que eu recebo aí através do direct, comentários, caixinhas de pergunta, e eu tenho recebido um feedback interessante quando eu divido por aqui, porque ele acaba alcançando mais pessoas, eu acabo sabendo como você se posiciona em determinadas situações e também recebo feedback de pessoas que não tinham nenhum ponto de referência e esse conteúdo acaba ajudando elas a desenvolver aí o seu trabalho. E hoje eu queria falar sobre algo, eu vou falar sobre algo que eu tenho visto de forma bastante corriqueira na advocacia, que se trata de advogados que, quando fazem defesas de réus que estão respondendo processo com outros acusados, usem como artifício de defesa a incriminação de outro acusado. No caso, o co-réu vai lá e o advogado vai lá e tenta, como um mecanismo de defesa, dizer que a culpa é do outro. Só que isso eu vou trazer até de um ponto que eu tive recentemente em um dos casos nessas últimas semanas, de um caso que aconteceu isso. O advogado, ele estruturou a defesa no sentido de indicar que meu cliente é o culpado real ali daquela situação. Só que daí eu percebi duas situações. Eu pensei, olha, ou ele é ingênuo ou ele é burro. Por quê? Ele poderia ser ingênuo de acreditar daqui a pouco que essa é uma maneira de fazer uma defesa. Só que, em primeiro lugar, não há nenhuma necessidade de você atacar outra pessoa para fazer sua defesa. Você pode fazer defesa de um processo inteiro. Gente, eu faço defesas, um júri inteiro, sem mencionar o nome do co-réu, sem indicar o coautor ali, o acusado, porque não existe necessidade. E burrice, porque burrice é até meio forte isso, né? Eu acho que não deveria ter falado burrice. Mas porque é o seguinte, daqui a pouco ele pode... Burrice eu diria o quê? O cliente dele disse pra ele, ó, bota tudo no outro, diz que foi o outro, alguma coisa assim. Se o advogado, ele, a partir de um momento que ele tem um inquérito, que ele tem vários elementos que indicam uma situação, ele abraça a versão do cliente dele sem suporte nenhum, só para tentar se livrar de uma bronca, aqui não existe técnica, existe burrice, aí é burrice. Então seria nesse sentido, assim, de não se posicionar como profissional e verificar a melhor situação para o cliente dele. Seria ou ingenuidade ou burrice. E daí eu pensei, porra, velho, mas pra que isso, né, cara? E assim, ó, eu nem... Opa, bati aqui. E esse tipo de coisa acontece, isso não modifica o modo como eu me posiciono no processo. Porque, por exemplo, esse advogado, ele estruturou uma defesa, não, quem estava com as drogas, quem foi preso com isso era o outro. Só que nem a investigação fala disso. Nem a investigação fala disso. Daí você faz uma defesa, a sensação que eu tenho é que o cara nem leu os autos do inquérito. Porque é uma alegação nova e uma tentativa de... E aí que tá. Uma indicação do co-réu, só que sem nenhum suporte, nenhum fundamento. Por isso que eu digo, é ingenuidade ou é burrice. Porque a gente estuda para utilizar de elementos técnicos. A gente daqui a pouco escuta a história do nosso cliente e traz ela para o processo com uma contextualização com suporte técnico. E que haja pelo menos algum fundamento fático que indique aquele caminho, mas alegar por alegar. E olha, até esse caso tem várias questões interessantes. Eu fico puto com um troço desse, mas daí eu penso, cara, daqui a pouco é ingenuidade. É ingenuidade, daqui a pouco não sabe como é que funciona, daqui a pouco... Porque não é a primeira vez que eu vi isso nesses últimos tempos. Nos últimos 4, 5 meses eu passei por essa situação mais de uma vez, de estar fazendo defesa num processo em que o colega vai lá e começa a dizer que o culpado é meu cliente. Sem necessidade nenhuma, nenhuma. Isso não é
Olha, e daí eu fico pensando, ou é ingenuidade ou é burrice, porque, cara, imagina você tá sendo o outro acusador no processo, é o Ministério Público e você ali acusando outra pessoa. Só que assim, a questão é que, ó, para você defender alguém, você não precisa acusar outra pessoa. Você não precisa acusar. Você pode dizer, olha, excelência, segundo o auto de prisão em flagrante, o fulano, quem estava com a mercadoria era o fulano. O meu cliente não estava. Você está indicando algo que está ali nos autos, algo que está contextualizado para mostrar para o juiz que seu cliente, por exemplo, num caso fictício como esse, não estaria com as drogas. Que o auto de prisão em flagrante indica o outro corréu. Mas não você dizer excelência. Você fazer uma construção assim, ó, ele lá que é o culpado, ele que tem que fazer. Sabe, você tá sendo um acusador. Ingênuo ou burro. Porque daí quando você tem um inquérito que fala, com várias testemunhas que indicam um caminho, você vai lá e daqui a pouco ouve do seu cliente uma história totalmente contrária e abraça a versão dele com tudo, com toda a força, sem nenhum suporte. E daí até nessa peça há uma indicação ali, não, que eu vou provar que meu cliente ele é uma pessoa boa, uma pessoa que não tem histórico, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, eu quero ver o que vai vir de documentação. Daí, no final, são simplesmente alegações sem suporte. Como se fossem alegações genéricas. Sabe quando você tem uma petição que você usa... Assim, a impressão que eu tenho é essa, uma petição que ele usa para todo mundo e que daí não tem os tais documentos ali, como é que ele não juntar nada? Mas daí vai lá e faz uma cagada dessa, deixa o colega puto. Eu fico pensando, cara, pra que isso? Eu acredito muito assim, gente, que como advogado criminal, a gente tem que ter uma certa abertura com os colegas, porque assim, principalmente quando se trata de defesas que atuam no mesmo processo, defendendo pessoas diferentes. Eu sempre fui aberto para isso, sabe? Eu sempre fui aberto. Eu nunca modifiquei minha tese, eu nunca prejudiquei meu cliente em razão de acerto com o advogado, mas eu digo abertura no seguinte sentido: olha, doutor, eu pretendo seguir nessa linha, porque é o que a prova do processo indica e tudo mais, mas não de me fechar e muito menos de querer prejudicar o outro, principalmente quando não há necessidade, na maioria das vezes não há necessidade. Eu acho que esse vídeo ficou mais um desabafo, né, gente? Porque assim, pensei, porra, eu tava lembrando desse caso agora, mas aconteceu isso faz pouquíssimo tempo. Um caso que não tinha necessidade, não tinha prova, não tinha nada, os caras fizeram alegações totalmente no ar, dizendo, não, o culpado era o outro. Eles não defenderam o cliente e fizeram uma acusação do meu. Mas são coisas que a gente lida na advocacia e, como eu falei, o que eu faço com isso? Continuo na minha linha de defesa. Não vou acusar o outro porque ele fez isso comigo. Não estou nem aí pro cliente dele. Eu vou manter a minha linha de defesa. Não vou prejudicar o colega, não vou... Até assim, aí é que eu penso, sabe? Se ele quisesse daqui a pouco trocar uma ideia, conversar sobre a defesa, eu pararia e conversaria. Até daqui a pouco eu diria, olha, meu amigo, esse tipo de argumento, assim, no ar, além de não te beneficiar em nada, você acaba numa tentativa de prejudicar o corréu sem fundamento, sem necessidade. Você pode criar uma situação ali que pode me prejudicar, mas eu acho que isso é ruim para ti, como advogado, como profissional, como alguém que é um técnico, que detém conhecimento técnico para atuar, fazer um negócio amador desse. Mas, enfim, eu quero saber o que vocês já passaram por isso Eu quero saber. Escrevam aqui, mandem mensagem. Se você tem vergonha, eu sei que tem gente que tem vergonhinha de escrever comentário. Manda lá no direct pra mim que eu quero saber o que vocês pensam. E olha, tem outra coisa ainda que me deixou mais puta essa semana, mas eu acho que eu vou gravar amanhã. Que é daqueles casos em que, cara, eu fico chateado. Quando alguém vai lá e fica sondando seu cliente para fechar contrato com ele, ou tenta dizer que o seu trabalho não é bom, que você não é bom, para tentar pegar seu cliente. Olha, e às vezes, cara, isso aí me deixa de cara. Mas eu quero dizer o que eu faço quando isso acontece. Quando já aconteceu comigo, aconteceu esses dias. Daí vou gravar sobre isso. Pô, porque assim, ó,
cara, a gente advogado criminalista é um profissional que trabalha muitas vezes de forma isolada, trabalha sozinho. É você, o seu caso, a dor do seu cliente e você ali. E daí eu acho que a nossa categoria tinha que ser muito mais unida nesse aspecto. Ninguém precisa se meter na defesa de ninguém, mas você precisa ter consciência de que a gente está no mesmo barco e de não querer se prejudicar. E daí, quando a gente se depara com esse tipo de situação, parece que é meio que cada um por si, como se não existisse mais ética profissional. Mas esse não é o melhor caminho a seguir. Tanto que eu falei para vocês, olha, várias vezes eu tive vontade de contatar colega e falar, ô amigo, pô, de repente dá um toquezinho ou indicar algum caminho, só que eu não faço porque eu não gosto de invadir o espaço do outro, principalmente porque é outro profissional, enfim, mas eu sempre tento, e aí, tudo bem? Como é que tá? Eu sou advogado do fulano. Eu tento buscar essa abertura, mas muitas vezes eu sou totalmente barrado em relação a isso. E daí eu não forço, né, gente? Mas como advogados criminais, eu acho que a gente tinha que ter mais essa abertura e não ser egoísta de querer para si, de sacanear o outro e tal. Principalmente nessa questão de buscar o cliente do colega. Cara, hoje eu até estava numa ligação com um amigão meu, que é um advogado que eu gosto muito. E esses tempos uma cliente me ligou e disse, ó, eu já falei com o escritório tal. E eu falei, cara, fechem com eles. Eu falei para esse meu amigo hoje, ó, tá me devendo uma comissão, fechei o cliente para ti. Eu não pergunto quanto ele cobrou para eu cobrar menos. Eu digo assim, ó, se você fechar com ele, você vai estar fazendo um ótimo negócio, porque ele vai suprir a tua necessidade. Meu valor é esse, meu trabalho é esse, mas assim, eu quis mostrar para ela que, olha, a gente é parceiro, a gente tá junto e se for com ele tá nota 100, se for comigo tá nota 100, mas que não tem esse negócio de querer um derrubar o outro. Até falei para ele isso hoje. Então é isso, gente. Mandem aqui, quero saber a opinião de vocês. E para quem tá afim, olha, cara, fiz um negócio muito bacana. Para quem tá me acompanhando de perto sabe, se ainda tiver vagas no nosso projeto, deem uma olhada lá no link do meu perfil, porque eu decidi organizar o nosso material de júri numa espécie de assinatura muito barata. Tem uma semana de teste e vamos ter aulas toda semana sobre o Tribunal do Júri, que vai ser o nosso primeiro módulo, tá bom? Vai ser não, está sendo. Então, para quem quiser se aprofundar, aprender a fazer o negócio, acesse o link lá no meu perfil. Mas não esqueçam de me dizer aqui, ó, porra, cara, aconteceu isso comigo, acontece. Não, nunca aconteceu, nunca passei por isso e tal, enfim. Tá bom? Um beijo para vocês e até!